Vamos gravando o exemplo 7 da apostila, mistura de gases, né, através de um bocal adiabático. Bom, então essa mistura de gases é o CO2 e o O2 que escoam através de um bocal, que na seção 1 está a pressão P1, temperatura T1, velocidade V1. E na seção 2, temperatura T2 e pressão P2. Então, ó, uma mistura de dois gases, CO2 com fração molar de 80% e O2 com fração molar de 20%, entram em um bocal adiabático a uma pressão de 5 bar, a uma temperatura de 700 Kelvin e velocidade de 2,5 metros por segundo. E esses gases deixam o bocal a uma pressão de 1 bar e uma temperatura de 580 Kelvin, né, conforme a figura que tem aí. Tá? Expresse a variação de energia potencial. Então, ó, olha só. Foi dada a temperatura, antes de começar a ler os itens, né? Tá? Foi dada as temperaturas de entrada e saída, ok? Tanto do CO2 como do O2, tá? Então nós temos os valores da entalpia na base molar e o valor da função de entropia na base molar também, tá? A entalpia é kJ por kmol e a função de entropia é kJ por kmol. Então o que nós vamos calcular? Na letra A, nós vamos calcular a massa molecular aparente da mistura em kg por kmol. B, a variação de entalpia H1 menos H2 utilizando os dados da tabela logo a seguir. C, determine a velocidade da mistura de gás na saída do bocal V2, considerando a variação da entalpia calculada no item B. Tá? Sugestão, utilize a primeira lei da termodinâmica. D, calcule a variação de entalpia em função do calor específico conforme a fórmula a seguir. Considere que o calor específico é avaliado na seguinte temperatura média, tá? A média aritmética entre a entrada e a saída. E aqui são dados os calores específicos dos gases, tá? Do CO2 e do O2. E determine a velocidade da mistura dos gases na saída do bocal, considerando o cálculo da entalpia como calculado no item D. F, qual é a sua conclusão sobre a velocidade calculada no item C e no item E? G, calcule a variação de entropia em kJ por kcal, né? O ΔS, que é o S2 menos S1. E H determina a taxa de geração de entropia por unidade de vazão mássica. Tá? Então, é o S ponto gerado sobre M ponto, né? E a unidade é kJ por kcal. Muito bem. Então, vamos iniciar o problema. Tá? Então, ó, lembrando que temos um escoamento de dois gases, tá? Num bocal. Então, a massa, letra A pede a massa molecular aparente, né? É calcular como se fosse o mol dessa mistura, ok? É como se fosse, não, é o cálculo do mol dessa mistura, que é ponderado pelo mol de cada um e pela quantidade que tem cada um. Então, né, vai ser o dióxido de carbono tem 80%, então 0,8 vezes 44,01, tá? E o oxigênio tem 20%, então 0,2 mais 0,2 vezes 32, ok? Então, o mol da mistura de gases vale 41,608 kg por kmol, beleza? Tá? Igual a gente já fez nos exercícios iniciais de mistura de gases. B, a variação de entalpia H1 menos H2, tá? Muito bem. Essa variação de entalpia, H1 menos H2, é na base mássica, kJ por quilo. Tá? Então, essa variação de entalpia na base mássica é a variação de entalpia na base molar dividido pelo mol da mistura. Tá? Nesse caso, nós temos que calcular a variação de entalpia na base molar, porque a entalpia dos gases foi dada na base molar, para esses gases específicos. Se fosse do ar, por exemplo, já era direto, era só achar o valor da entalpia na temperatura de entrada e saída e fazer a diferença. Tá? Mas não é o caso. Então, ó, essa variação de entalpia da mistura é a variação de entalpia do CO2 mais a variação de entalpia do O2, tá? Todos eles na base molar, e depois divide pelo mol da mistura. Tá?
Isso aqui é o somatório, é igual ao somatório de YI vezes H barra I na temperatura 1 menos H barra I na temperatura T2, tá? Então você tem que pegar, somar todos os componentes, mas tem que levar em conta a fração molar de cada um, ok? Então isso aqui, o que é? Isso aqui, essa variação de entalpia na base molar, no fundo, é uma média aritmética, tá? Média ponderada, tá? Que está ponderado pelos pesos de cada um dos componentes, tá? O CO2 tem 80% e o O2 tem 20%. Então, a gente vai pegar os valores lá tabelados, tá? Que são esses aqui, 0,8 vezes essa diferença, mais 0,2 vezes essa outra diferença, dividido pelo mol na mistura, tá? Aí o resultado vai dar 130 kJ por quilo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí ou não? Tudo tranquilo. Beleza, tá? É importante entender que agora a gente tem que fazer essas transformações, porque os dados são fornecidos na base molar, tá? Só por causa disso. Bom, então, então aqui os dados eu deixei aqui, né? Aqueles valores, eles estão aqui. Bom, letra C. A velocidade da mistura de gases na saída do bocal, considerando a variação de entalpia calculada no item B. Já está dando aqui, ó, sugestão, utilize a primeira lei da termodinâmica. Tá? A primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tá? Em regime permanente para escoamento unidimensional e dividido tudo pela vazão mássica, né? Nós temos que zero é igual a o que entra no volume de controle menos o trabalho realizado por esse, mais a diferença de entalpia, mas essa diferença é o H1 menos H2, mais a variação de energia cinética, só que é o V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, tá? É o inicial menos o final, ok? E um outro detalhe, né? Geralmente, o H1 menos H2 está em kJ por quilo. A variação da energia cinética, ela está em joule por quilo, tá? Nesse caso aqui, não vai ter o trabalho no volume de controle, porque o bocal não realiza trabalho, e não vai ter calor transferido. Por quê? Porque o bocal é adiabático. Tá? Então, só vai ter o termo da diferença de entalpia, a variação de entalpia e a variação de energia cinética. Então, nesse caso, a variação de entalpia está em kJ por quilo e a variação de energia cinética, que é metro quadrado por segundo quadrado, é igual a joule por quilo. Tá? Então, vocês têm que dividir por 1000 a variação de energia cinética ou multiplicar por 1000 a variação de entalpia. Então, tem que tomar muito cuidado quando tem esses dois termos aqui. Tá? Então, ó, já falei anteriormente, ó, só sobraram esses dois termos aqui, foi dividido por 1000, né? 2 vezes 1000 dá 2000. Ô, Flávio, você pode explicar de novo por que ele é dividido por 1000? Aí, substituindo os valores, a velocidade na saída vai ser de 509,9 metros por segundo. Tá? Aí o resultado dá certo. Quer dizer, tem que dar, né? Muito bem. Agora, ó, só um detalhe. O que a gente fez até aqui foi com variação de entalpia, né? Assim, com propriedades variáveis. Tá? Agora nós vamos fazer variação de entalpia, nós vamos considerar as propriedades constantes, porque nós vamos usar o CP, tá? O calor específico à pressão constante. Então, ó, letra D. Variação de entalpia em função do calor específico, conforme a fórmula a seguir. Então, ó, essa variação de entalpia que é o CP vezes T1 menos T2, tá? Então, nós temos aí a temperatura média, né? Que é de 640 Kelvin. Então, nós vamos avaliar o calor específico à pressão constante nessa temperatura de 640 Kelvin, ok?
foi dada lá a tabela, tudo, mas o calor específico, a pressão constante do CO2 vale 1,0966 kJ por quilo Kelvin, né? Vem lá da tabela que estava no começo. E do O2 vale 1,0142 kJ por quilo. Tá? Percebam que agora nós estamos falando que está por variação de massa. Tá? Então, esse H1 menos H2 é uma mistura. Tá? Então, você tem a parte da entalpia, que é do CO2, e tem uma outra parte da entalpia, que é do O2. Tá? Como essa diferença de entalpia está na base mássica, a gente vai usar a fração mássica do CO2. Vezes H1 menos H2 do CO2, mais a fração mássica do oxigênio, vezes H1 menos H2 do oxigênio. Tá? No outro caso anterior, a gente estava fazendo com Y, né? Porque a variação de entalpia estava na base molar. Muito bem. E aí o H1 menos H2 vai ser a fração do CO2 vezes o H1 menos H2 do CO2, que é o calor específico do CO2 vezes o T1 menos T2. Mais a fração molar do O2 vezes o H1 menos H2 do O2, que para esse caso específico vai ser o calor específico, a pressão constante do O2 vezes T1 menos T2. Percebo que o T1 menos T2 é comum para os dois, tá? E a fração molar do CO2, a gente pode calcular, ele é calculado como? A fração mássica do CO2 é a fração molar do CO2 vezes o mol do CO2 dividido pelo mol da mistura. E a fração molar do O2, a fração mássica do O2 é a fração molar do O2 vezes o mol do O2 dividido pelo mol da mistura. Nesse caso, eu poderia fazer assim. A fração molar do O2 é 1 menos a fração molar do CO2. Por quê? Só tem os dois. Se tiver mais, aí só o último que dá para fazer isso. Mas tem que fazer menos o somatório de todos eles. É mais enrolado. Aí dá para fazer desse outro jeito que eu falei. Mas vamos deixar assim que é tranquilo também. Então, H1 menos H2, substituindo a fração molar do CO2 por isso, e que vai dividir pelo M, mais a do O2, tá? Que também vai dividir por M, vezes T1 menos T2. Poderia ter colocado T1 menos T2 em evidência, né? Tanto faz, né? Não vai ter tantos problemas assim. E aí, substituindo os valores das variáveis aqui dessa primeira equação, tá aqui, o resultado da H1 menos H2 deu 130,07 kJ por quilo. Lembram lá que com propriedades variáveis deu 130. Então, é uma diferença praticamente insignificante, né? Muito bem. E aí a gente vai calcular a velocidade, bom, antes, né? Determina a velocidade da mistura de gases na saída do bocal, V2, considerando no cálculo da entalpia como calculado no item D, né? No anterior aí que a gente fez. Então, nós temos 0 é igual a H1 menos H2 mais a variação de velocidade ao quadrado dividido por 2.000, tá? E aí a gente coloca o valor da variação de entalpia, que é 130,07, mais 2,5 ao quadrado menos V2 ao quadrado, dividido por 2.000, V2 deu 510 metros por segundo. Tá? Praticamente quase o mesmo valor do outro lá, do que a gente fez com propriedades variáveis. Bom, F. Qual é a sua conclusão sobre a velocidade calculada no item C e no item E? Considerando as propriedades constantes, praticamente não há diferença entre os resultados, com um erro relativo de 0,0196%. Então é muito pequeno, né, pessoal? G. Como que é calculado esse erro relativo? O erro relativo é 1 dividido pelo outro, né, menos 1 vezes 100%. Ou 1 menos o outro dividido pelo referencial, né, pelo principal, vezes 100%. Tá? Ok. Vou gravar. Por exemplo, vamos supor
que o resultado principal, que eu não estou com os valores aqui, eu passei os slides, eu perdi, tá? Eu vou deixar gravado isso que eu vou falar, tá? Vamos supor que um resultado deu 10, o outro deu 11,5. Qual é o erro relativo do 11,5 em relação ao 10? Tá? Então, é 11,5 dividido por 10, menos 1 vezes 100%. Tá? Então, esse é o erro relativo em relação ao 10. No caso, não seria, então, 1 menos... Oi, pode falar. Eu ia perguntar se no caso não ia ser 1 menos o 11,5 sobre 10, mas aí vai dar mais que 100%. Não, depende de onde faz, tá? Eu acho que eu fiz o do... Eu nem lembro qual que eu fiz, mas assim, a diferença é tão pouca, né? O que eu quis mostrar para vocês, mas é tão pouca que não dá. Mas, ó, eu vou dar um pause e vou voltar. Ok. Então, esse 0,0196% é igual ao 510 dividido por 509,9 menos 1, tudo isso vezes 100%. Então, tá aí como é que faz. E G, calcule a variação de entropia em kJ por kK, tá? Que é o S2 menos S1. E aí a gente tem que a variação de entropia do sistema, né, da mistura, né, na verdade, é a soma da variação de entropia de cada gás. Tá? Então, a gente vai só fazer a variação de entropia do CO2 mais a variação de entropia do O2. Beleza? Tranquilo. Então, a variação de entropia do CO2 é a função de entropia na temperatura T2 menos a função de entropia na temperatura T1, todos na base molar, menos o R barra, vezes o Ln da pressão parcial do CO2 na saída, dividido pela pressão parcial do CO2 na entrada. Mas olha que interessante, como é uma entrada e uma saída só, tá? A pressão parcial do CO2 na saída sobre a pressão parcial do CO2 na entrada vai ser igual o Y do CO2 vezes o P2 em cima, e embaixo vai ser o Y do CO2 vezes P1, que é a fração molar de cada um. Esse aqui não muda, tá? Então, a razão entre a pressão parcial do CO2 na saída sobre a pressão parcial do CO2 na entrada é igual a P2 sobre P1. Tá? O mesmo vale para o oxigênio. Tá? Deixa eu ver se alguém... Então, a variação de entropia do CO2, tá? A variação, a diferença da função de entropia, menos R bar vezes Ln de P2 sobre P1, dá para fazer isso. E aí a gente tem esses valores tabelados, tá? Esse aqui é a constante universal dos gases vezes Ln de 1 sobre 5. Então, o resultado, a variação de entropia do CO2 dá 4,3199 kJ por kmol Kelvin. Beleza? Tá? Em kmol aí. A variação de entropia do O2, mesma coisa. Tá? O que a gente fez para o CO2, nós vamos fazer para o O2. Ok? A razão entre as pressões parciais do O2 é igual à razão entre a pressão P2 e P1. Tá? Igualzinho. E aí, a gente tem essa fórmula aqui, igual a função do P2, substitui os valores, né, a diferença das funções de entropia, e o resultado dá 7,2849 kJ por kmol Kelvin. Beleza? E aí vem a variação de entropia da mistura. Tá? A variação de entropia da mistura na base mássica é a variação de entropia da mistura na base molar dividido pelo mol da mistura. E o ΔS barra é o Y do CO2 vezes o ΔS barra do CO2 mais o Y do oxigênio, a fração molar do oxigênio, vezes a variação de entropia do oxigênio na base molar. Tá?
esse ΔS barra do CO2 foi calculado separadamente e o ΔS barra do O2 também foi calculado separadamente. Então, vocês têm que lembrar, quando tem mistura, a gente tem que fazer uma média ponderada, tá? Das propriedades de modo geral. Isso serve para entalpia, para energia interna, para entropia, que são as 3 propriedades básicas que a gente calcula aí. E aí, substituindo os valores, tá? O valor da variação da entropia vai dar 0,1181 kJ por kcal. Ficou claro aí para vocês? Ficou sim, professor. Então tá jóia. Então vamos continuar. H. Determine a taxa de geração de entropia por unidade de evasão mássica. Tá? O S ponto gerado sobre o M ponto em kJ por kcal. Então nós vamos aplicar a segunda lei para volume de controle para uma entrada e uma saída, em regime permanente, é claro, né? Então 0 é igual ao somatório de Q ponto sobre T da fronteira, mais M ponto vezes S1 menos S2, mais o S ponto gerado. Esse primeiro termo aqui, esse somatório, significa que é a taxa de transferência de entropia através da superfície devido à transferência de calor. Esse segundo termo é uma taxa de transferência de entropia também devido ao fluxo de massa. E o último termo é a taxa de geração de entropia. Então, ó, como o bocal é adiabático, aquele somatório vai ser 0. Tá? Então, 0 é igual a M ponto, né? O 0, esse 0 já estava aqui mesmo, aquele somatório sumiu, fica M ponto vezes S1 menos S2, mais a geração de entropia, a taxa de geração de entropia. A taxa de geração de entropia dividido pela vazão mássica é igual a S2 menos S1, que foi calculado no item anterior. Ou seja, a taxa de geração de entropia vale 0,1181 kJ por kcal. Ok? Então, tá aí o exercício. Acho que esse é o último. Isso mesmo.